Fala aí, torcedor do nosso canal Futilance, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar da preparação do Corinthians. Corinthians se prepara para o próximo duelo, que será pelo Campeonato Paulista, enfrenta o Capivariano, quinta-feira, 8h30 da noite. E o jornalista aí direto do CT vai estar trazendo aí as primeiras informações do dia do Corinthians. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Timão, você encontra aqui no nosso canal Futilance. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Corinthians. Depois do título da Supercopa, o Corinthians voltou aos treinos nesta terça, de olho no Capivariano, que é o adversário desta quinta pelo Campeonato Paulista. A grande novidade do treino foi o zagueiro João Pedro Choca, que está de volta ao elenco alvinegro depois de ter sido reprovado nos exames médicos realizados pelo Torino da Itália. Essa foi a primeira atividade dele com o grupo desde o retorno da Europa. Apesar desse reforço inesperado na zaga, o Corinthians segue em busca de contratações, mas alguns nomes que vinham sendo especulados no clube já foram descartados internamente. É o caso do atacante Kaique do Bahia, que teria sido oferecido pelo staff do jogador, mas recusado pela direção alvinegra. Outro que não deve fechar é o volante Alan, do Flamengo. Nesse caso, o problema é a pedida financeira do rubro-negro carioca, já que o Corinthians quer evitar novos custos de transferências nessa janela. Ainda no assunto finanças, o Timão segue no aguardo dos 11,5 milhões de reais de premiação pelo título da Supercopa. O valor, assim como 5 milhões recebidos pelo vice-campeonato no Mundial Feminino, devem ser direcionados para o pagamento de parte da dívida com o Tajeres pelo Garro, já que essa é a dívida mais próxima de se tornar um transferban. E o mais novo reforço alvinegro, Caio César, foi enfim apresentado. Depois de estrear dando assistência do título na Supercopa, o atacante se mostrou muito contente com a oportunidade de vestir a camisa corintiana e destacou essa volta ao Brasil como mais um passo à frente na carreira, depois de 3 anos em Portugal e na Arábia Saudita. Eu não levo muito em consideração essa questão de ter voltado pro Corinthians porque não vinguei lá, porque acredito não, o Corinthians é o clube gigante e nunca vir pro Corinthians não vai ser não vingar. Vir pro Corinthians para mim é um prazer vestir essa camisa e acredito que eu não tô dando um passo para trás vindo pro Corinthians, eu tô dando com certeza um passo para frente. E é o seguinte, dessa premiação que as meninas ganharam com o vice-campeonato mundial, tem que ir pro futebol feminino. Tem que ser investimento no futebol feminino. Afinal de contas, o futebol feminino do Corinthians é sucesso. Não tem como negar. Já ganhou 6 vezes a Libertadores, um caminhão de títulos. E esse dinheiro, por justiça, por conquista das meninas, tem que ficar no futebol feminino. Mas como o Corinthians está numa draga danada financeira, apesar do sucesso dentro de campo no masculino, essa grana vai para pagar incêndio. E essa é uma situação extremamente delicada que o Corinthians vai ter que ficar convivendo com essa situação até encontrar uma solução. Ou vira SAF, ou arruma um empréstimo, faz qualquer coisa. Mas que justo seria essa grana conquistada pelas meninas no vice-campeonato mundial feminino deveria ser reinvestido no futebol feminino, por mérito e por justiça. O técnico Dorival Júnior deu uma entrevista exclusiva na Rádio Bandeirantes. Ele fez um alerta. Precisamos reforçar o time e também falou sobre o atacante Caio César. Foi apresentado nesta terça-feira. Você viu ele dando entrevista aí. O Caio é um jogador que ele pode ser utilizado tanto de lado quanto um pouquinho por dentro. É um garoto que tem muitas qualidades. Eu não tenho dúvidas que ainda tem um espaço para um crescimento, que ele acelere esse processo para que ele possa atingir o seu melhor e buscar aí uma qualificação para que possa vir a lutar pela titularidade da equipe. Eu acho que nós temos que ser realistas. Nós precisamos de um grupo mais forte e mais composto. Nós tivemos muitos problemas o ano passado porque em muitos momentos nós não conseguimos um equilíbrio ou uma regularidade do nosso elenco.
E nós não podemos passar novamente por essa situação. Eu ainda espero aí uns 5, 6 jogadores, com certeza, que venham a reforçar, que venham a melhorar a capacidade do nosso grupo, jogadores que possam nos dar uma resposta. Eu entendo o momento do nosso clube e não faço exigência com relação à qualificação de profissionais, ainda que gostaria muito que pudéssemos buscar os melhores de cada posição, é natural, mas eu entendo que é uma situação muito difícil que nós estamos passando, entendo, compreendo, trabalho com aqueles que lá estão, mas o presidente e a diretoria têm consciência que nós precisaremos de reforços para que possamos estar mais estruturados para as competições que teremos pela frente. O nível de exigência será ainda mais alto, todas as equipes do futebol brasileiro estão se reforçando e nós não podemos ficar atrás. Nesse momento, no dia 3, né, de fevereiro, nós mais perdemos atletas do ano passado para cá do que nós ganhamos. Então, nós estamos com lacunas em aberto e que devam estar e serem preenchidas por jogadores de nível para que possamos fortalecer o nosso grupo de trabalho. Dorival Júnior é um lorde, cara. Ele sabe que tem dificuldade, não virão, se vierem os jogadores que ele deseja, ele vai se virar mais uma vez com o que tem. E se o Corinthians conquistou os títulos que conquistou, lógico, por mérito dos seus jogadores, mas acima de tudo pela capacidade de gestão do Dorival Júnior, que é um cara que até pouco tempo foi muito, mas muito injustiçado no futebol brasileiro, principalmente quando foi demitido de uma maneira precoce do comando da seleção brasileira, colocaram um rótulo nele que era um cara ultrapassado, que não tinha comando de equipe. Quietinho, Dorival Júnior na boa, na dele, resolveu a parada no Corinthians, conquistou 2 títulos, trouxe dinheiro, trouxe prêmios. Mesmo assim, a dificuldade do Corinthians vai limitar o trabalho do treinador. E mais uma vez a gente vê a capacidade dele de se virar com o que tem na mão. Como diria nosso querido Faustão, um grande abraço para o Faustão, Dorival Júnior está se virando nos 30 e vai continuar assim pela dificuldade que tem o Corinthians. O Berna, ele chegou marrento, desceu no aeroporto, aquela coisa. Deu um passe sensacional pro gol do Yuri Alberto. Agora, no Sauditão, a gente não falava muito o nome dele, né? Porque ele não era titular, né, no Al Hilal e tal. Um jogador que, como eu disse anteriormente, dá uma possibilidade ao Dorival de mudar ali o esquema de jogo, eventualmente, de acordo com a circunstância da partida. Pode jogar como um segundo atacante também, acho menos provável. Ele é um ponta-direita, né? O Corinthians tinha esse jogador, o Dieguinho, mas é um jogador muito jovem ainda. Não que o Caio César seja tão experiente, porque não é, mas é um jogador para atuar na ponta direita. Então, de repente, o Dorival, numa partida X, aí precisa jogar uma linha de 3 ofensiva, ele pode botar Caio César na direita, Kaique na esquerda e um centroavante. Ele pode fazer isso. Então, é uma possibilidade de mudar aquele esquema mais tradicional do Corinthians. E aí, o que vocês acham? Vai dar certo? O Corinthians precisava de pontas. Acho que isso é fato. Para as duas, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Acho que ele chega para um dos lados, para o lado direito, mas eu não acho que seja um jogador que mude o patamar do elenco do Corinthians. É um jogador jovem, pode ser desenvolvido ainda, mas também não chega pronto. Não é uma contratação bombástica do Corinthians. É um cara de, no máximo, composição de elenco. A passagem dele pelo Hilal foi bem tímida, digamos. O Dorival carece dos mesmos problemas. No pós-jogo, Flamengo e Corinthians, ele chegou a dizer que ele precisa de pelo menos mais 4 reforços pontuais, né? Se vai conseguir, nem ele sabe, porque ele sabe que a situação do Corinthians não é das melhores. Da característica do Caio César, ele precisava. A questão é se, na parte técnica, o jogador vai conseguir entregar. O senhor está muito quieto hoje. Eu vi o Caio César ser lançado, né, pelo Coritiba. Trabalhei um tempo lá no Campeonato Paranaense. Eu gosto desse jogador, viu? Ele é um jogador que tem muita personalidade, né? Então, a forma como ele fala ali na coletiva, ele já mostrava na sua estreia, até num Atletiba, onde ele foi muito bem, foi decisivo no jogo. Depois ele teve uma pequena queda e o Coritiba também não ajudou muito, né? Caiu para a Série B e tudo. Aí ele foi jogar em Portugal, onde esse tipo de jogador tem a chance de jogar mais, né? E no Al Hilal seria difícil ele jogar mesmo, né? Um time cheio de estrelas, com várias
O treinador não fica trabalhando o jogador, né? Acho que no Corinthians ele encontra um cenário ideal para ele subir mais ainda de produção, né? Então ele é rápido, tem um bom drible, boa técnica, é só meio frágil ali na questão corporal, mas acho que o Dorival é um técnico que vai ajudar bastante ele na carreira, vai poder melhorar bastante ele. O Dorival tem essa característica. Muito bem, a gente vai sair para o intervalo. Eu vou deixar uma pergunta para você. Você acha que o futebol brasileiro está conseguindo contratar um bom número de jogadores agora nessa janela aqui de janeiro? Essa resposta a gente vai dar na volta. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Corinthians que está com a moral elevada, né, após o título da Supercopa do Brasil, venceu o Flamengo no Mané Garrincha, venceu no campo e na arquibancada, porque só se ouvia a torcida do Corinthians cantando, por mais que a torcida do Flamengo a gente só ouvia a torcida do Corinthians, e a torcida do Corinthians é assim, né? Sempre fazendo festa, sempre empurrando o time, e foi de suma importância para o Corinthians conquistar esse título logo no começo do ano. E agora vai com tudo para cima do Capivariano em casa, também com apoio da sua torcida. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futilance.